Pessoal, beleza? Vamos lá. Seguinte, falar um pouco aqui sobre logs, tentar resolver alguns exercíciozinhos com vocês. Vamos lá. Para quem assistiu as aulas, a gente já deu uma discutida. Para quem não, vamos ouvir aqui um pouquinho rapidão antes de começar para os exercícios. O logaritmo, ele é um número, tá? Escrito dessa forma. Ele pode causar um certo estranhamento quando a gente fala, o que é isso? Isso é um número, né? Que tem tanta letrinha, tantas coisas, isso pode causar uma certa confusão. O que eu queria, né, que vocês lembrassem, né? Só para ilustrar, eu sempre falo sobre isso. Quando a gente fala disso daqui, por exemplo, raiz cúbica de 2, o que é isso? É um número. Ele também está escrito de uma forma um tanto quanto estranha, não usual para o dia a dia. Mas é um número, tá? E se a gente for voltar, a primeira vez que a gente vê algo do tipo 2/3. E essa fração é um número. Quando a gente é criança, né, pequenininho e tal, se eu for perguntar para uma criança quanto que é 2 dividido por 3, né, para quem tem aí contato com crianças menores que estão no processo de aprendizagem dessas operações, 2 dividido por 3, a resposta que as crianças muitas vezes vão dar é simplesmente que não tem como, ou não dá para fazer essa conta, né, porque o 2 é menor do que 3. A divisão não vai funcionar muito bem. Então é um pouco esquisito? É, mas esse daqui é um número e a, digamos, definição básica aqui que a gente precisa lembrar é o seguinte: se log de A na base B, é assim que nós lemos, tá? Log de A na base B, onde A é o logaritmando, B vai ser a base do logaritmo, e aqui o log, nessa abreviação aqui para simbolizar logaritmo, vai ser igual a um determinado valor x. Isso acontece se, somente se, b elevado a x foi igual a a. Isso é a definição de log. Então, é como se eu estivesse fazendo isso daqui. Ó. Então, essa coisa está necessariamente atrelada a uma equação exponencial. Então, o x, o logaritmo, ele vai, né, esse x aqui, ó, ele é o número, né, que resolve essa igualdade. Tá? No primeiro momento pode ser um pouquinho esquisito, mas pensa comigo. Se eu peço para você calcular aqui 2 elevado a x igual a 4, você já sabe que o x é 2. Então, eu posso dizer, eu posso pegar essa equaçãozinha aqui, que tem o mesmo formato dessa, e posso escrever na forma de um logaritmo. Posso reescrever. Então, o log é quando a gente poderia, de certa forma, dizer que a gente vai pegar essa equação, tá, exponencial, e vai reescrever dessa maneira. Pelo menos no primeiro momento, a gente pode tentar fazer associação aqui. O log vai ter algumas propriedades e características especiais quanto a valores, etc. e tal, que hoje, em especial, eu não quero entrar muito em detalhes. Eu quero dar uma noção mais intuitiva aqui, mais informal do que vai ser o log. Então, beleza. Temos isso. Daqui eu posso escrever também 2 elevado a x igual a 8. Né? Aqui, várias vezes que a gente já viu esse tipo de equaçãozinha aqui, aqui vai dar 3. Né? Aqui o x é 2, aqui o x vai ser 3. O log vai resolver também situações para a gente como a seguinte: 2 elevado a x igual a um determinado número, digamos 7. Tá? Esse cara aqui eu não posso reescrever como uma potência de 2, tá? Não tem como. Então, se eu não consigo reescrever ele como uma potência de 2, a gente vai usar logaritmo para resolver. Tá? Aí vai aparecer, em certas situações, pode aparecer alguma coisa do tipo log de 7 na base 2, por exemplo. Isso daqui é um número. Ah, professor, quanto é que vai dar isso? Para a gente, agora, nesse primeiro momento, não importa. E na prática quase não vai importar. Tá? Porque se for para fazer conta com logaritmo,
o enunciado vai dar uma aproximação para você. Considere que, sei lá, log de 3, tá? Considere que log de 3 é igual a uma determinada aproximação. Log de 2 vai ser igual a uma determinada aproximação. E o enunciado dá esse valor, tá? Então, vamos observar aqui. O que vai acontecer? Lá na atividade, um dos primeiros exercícios ali é exatamente de... ele coloca aqui esse número log de 7 na base 2. Beleza? E ele pede para a gente falar, esse número vai estar aonde? Né? É interessante, né, eu coloquei ele aqui como um dos primeiros exercícios ali, exatamente para tentar localizar, né? Isso vai ser mais ou menos o que? Vamos lá, primeira coisa, eu vou tentar reescrever isso de outra forma. Eu vou igualar o x para dar aquela equaçãozinha como a gente viu, tá, há pouco tempo. E vamos lá, isso elevado a isso tem que ser igual a isso. É aquela definição de log que eu comentei, que é essencial para a gente trabalhar, tá? Então, vou apenas repetir. Esse cara elevado a esse vai ter que ser igual a esse, né? A base elevado ao x vai ter que ser igual ao logaritmando, tá? Então, a gente pode escrever aqui, tem até esse símbolo que a gente pode usar, que seria 2 elevado a x igual a 7. Opa, isso aqui, ó, por sinal eu escrevi há pouco aqui para vocês, é o que o exercício está pedindo para a gente avaliar. Pensa só, 2 elevado a 2, eu sei que é 4. E 2 elevado a 3, eu sei que é 8. Pensa só, eu quero saber 2 elevado a 7. 2 elevado a 7 vai estar aqui no meio. Porque 2 elevado a 3 é igual a 8. Então, 2 elevado a 7, que é o que eu quero saber, ele vai estar aqui no meio, né? 2 elevado a alguma coisa igual a 7. Acho que eu falei 2 elevado a 7, né? Foi mal. Então, 2 elevado a x igual a 7. Esse x, né, vai ser 2 elevado a alguma coisa para dar 7. Esse x vai ter que ser maior do que 2 e menor do que 3. Tá? Ele vai estar entre o 2 e o 3. Ele vai ser um número inteiro? Não, não tem como ser um número inteiro se ele está entre 2 e 3. Tá? Muitas vezes o log vai dar um número irracional. Pode até acontecer de dar um número inteiro, mas muitas vezes vai dar um número irracional, aquele número com dízima, um monte de uma dízima não periódica, várias e várias casas decimais e tal, e a gente tem que trabalhar com aproximações. Mas, ok, trabalharemos assim se for necessário. O que eu quero que vocês observem aqui, então? Para 2 elevado a x dar 7, o expoente vai ter que ser menor do que 3, porque 2 elevado a 3 já dá 8, e vai ter que ser maior do que 2, porque 2 elevado a 2 dá 4. Então, esse x aqui, ele vai estar entre o 2 e o 3. Né? Esse expoente tem que estar entre 2 e 3. Só que esse expoente aqui é o próprio valor dessa coisa, log de 7 na base 2, tá? Então, o log de 7 na base 2, que é esse nosso x aqui, vai estar entre 2 e 3. O valor exato dele não importa aqui para o exercício, e não importa em geral para a gente fazer essas contas. A gente pode até usar uma calculadora científica e tal para chegar nesses valores, mas, de novo, para a maioria dos exercícios, não é o nosso objetivo principal, tá? A maioria esmagadora, principalmente se a gente for pensar em questões como prova do Enem, etc, tá? Bem, vamos lá. O que eu quero aqui? O próximo, aí tem aquela situação que eu coloquei para vocês de uma aproximação. Se log de 2 é aproximadamente 0,3, o log de 36 é aproximadamente 1,6, então log de 3 vai ser quanto? Tá? Eu
quase dei uma adiantada na resposta aqui, e aí eu parei há alguns minutos atrás. Seguinte, eu não vou saber um valor exato, vai ser uma aproximação, tá? Mas o que eu quero aqui? Nós temos valores aproximados, né? Ah, professor, peraí, cadê a base aqui? Vamos lá, vou dar um pause aqui antes de resolver e colocar uma outra observaçãozinha que comentamos um pouco nas aulas. Mas para quem não estava, vou até dar uma aprofundada e colocar alguns exemplos extras aqui. Desculpa, vamos lá. Log de 2 na base 10, quando a base do logaritmo é 10, a gente pode omitir a base. Simplesmente escrever log de 2. Tipo, eu falei há pouco também da raiz quadrada, da raiz cúbica, tá, de um determinado número qualquer, 5 aqui. Quando eu não escrevo aqui o índice da raiz, eu sei que é uma raiz quadrada, é 2 o índice. Mas qualquer número diferente de 2, né, maior do que 2 aqui, eu preciso colocar o índice escrito, tá? Então, para o log, tá, ele funciona mais ou menos da mesma forma aqui. Quando a base for 10, tá, você não precisa escrever, você pode só simplesmente escrever log 2. Isso vai ser log 2 na base 10, tá? Bem, um outro caso especial, esse eu não tinha citado, é log de um determinado número aqui, eu vou colocar 2 de novo, na base E. Esse número E é um número tipo π, ele é importante, ele aparece em várias situações, tá? Ele é aproximadamente 2,718, tá? É uma dízima não periódica, então essas casas decimais aqui não vão se repetindo, vão aparecendo aqui. Mas o que eu quero aqui? Precisa saber esse número? Não, não precisa não, tá? Esse cara, tá, ele aparece aqui, quando eu estou falando de um logaritmo, ele é chamado também logaritmo natural ou neperiano, tá? Quando fala neperiano, é fazendo relação a um matemático europeu chamado Neper, né? Que estudou esses logaritmos, ou logaritmo natural. Esse logaritmo natural a gente pode escrever como ln. Então, se alguma vez você vê esse ln de 2, ln é o logaritmo natural. Quando fala logaritmo natural é porque tem várias coisas da natureza que são modeladas pelo logaritmo Bézier, tá? Vários eventos naturais, a gente usa o logaritmo Bézier ou logaritmo natural. Aí apareceu essa abreviação, de certa forma, aqui, ln, tá? Então tá. Então temos essas duas bases especiais, tá? Onde vai ter uma notação especial. Quando não aparece a base é porque a base é 10, e pode aparecer esse ln, tá? Que, como eu disse, eu não tinha falado para vocês ainda, mas seria esse ezinho aqui, tá? É um número irracional, tá? Um número de Euler. Ele aparece aí, tem vários nomes, várias coisas relacionadas a esse cara. Se alguém for estudar matemática mais a fundo, vai lidar com esse cara aqui algumas vezes, tá? Número de Euler, a base dos logaritmos naturais ou neperianos. Beleza. Aqui, pause aqui na parte extra. Vamos voltar para o nosso exercíciozinho aqui. Eu quero determinar o log de 3. Pensa comigo. Aqui, a gente vai ter a gente vai ter que usar algumas propriedadezinhas do log, tá? Como? Vamos lá. 36, a gente pode fatorar. Lembra que a gente fez isso algumas vezes lá quando está falando de equação exponencial? Se eu fatorar aqui por 2, dá 18, por 2 dá 9, por 3 dá 3, por 3 dá 1, encerramos aqui. Temos 3 ao quadrado, 2 ao quadrado. Então, log de 36, ele pode ser escrito como log de 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado. Aí, outro pausezinho para as propriedades.
Isso aqui foi uma aula que muita gente faltou, então eu vou dar uma paradinha aqui para essa observação, tá? Tem muita coisa para acrescentar aqui. Se for o caso, e se a gente conseguiu, até marcar uma aula extra para a gente falar sobre isso. Mas o que vai ser? Primeiro, se você tem o log de um produto, tá? Eu vou colocar aqui A vezes B. Eu vou manter a base aqui sem escrever, como se fosse base 10, mas tanto faz a base, tá? Isso daqui pode ser escrito como log de A mais log de B. Se você tem log de A dividido por B, né, você tem uma divisão aqui, isso vai ser log de A menos log de B. Uma terceira aqui, propriedadezinha básica, é que o log de A elevado a N vai ser igual a N vezes o log de A. Tá? N vezes o log de A. Essas três aqui são extremamente importantes, a gente vai usar o tempo inteiro. Tem mais algumas coisinhas que eu gostaria de acrescentar, mas para agora eu vou parar aqui, né? Isso serve para a gente resolver essa situação inicial. E, enfim, dependendo, eu vou postar algum resuminho lá para vocês depois na sala. Voltando aqui para o nosso exercício, então. Tenho isso daqui. Tem um produto aqui. Então, cabe aquela nossa primeira propriedadezinha. Eu até sugiro vocês voltarem o vídeo aí, escreve no papel para olhar a propriedade e a gente resolver aqui, beleza? Vamos lá. Isso daqui pode ser escrito, então, acho que se eu escrever com outra cor pode facilitar para vocês. Evita aqui uma baguncinha. Vamos organizar isso daqui. Vai ficar log de 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado. Pela primeira propriedade, a gente pode escrever isso como log de 2 ao quadrado mais log de 3 ao quadrado. Então, a gente tem aqui, ó, a primeira propriedade aplicada. Só que olha só, eu não tenho aqui no logaritmando uma potência, então cabe aquela terceira propriedade. Então aqui eu vou ter duas vezes o log, de 2, mais duas vezes o log de 3. Isso daqui é igual ao log de 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado, que é o nosso 36. Eu vou escrever 36 aqui, só para agilizar nossa notação aqui e facilitar um pouquinho a visualização mais para frente. Agora, olha para essa igualdade aqui. O log de 36 a gente tem, eu sei que ele é 1,6. O log de 2, pelo enunciado, ele é 0,3 ou 301, dependendo se você quiser uma aproximação melhor. Mas 0,3 seguindo aqui o que foi dado no exercício. Então eu consigo escrever aqui, ó, galera. Esse cara é 1,6 pelo enunciado, tá? Pelo enunciado ainda, esse cara é 0,3. E eu tenho aqui duas vezes o log de 3, que é o que eu quero descobrir. Isso daqui dá 0,6, passa para lá. Vai dar quanto? 0,6 passa para cá, subtraindo. 1 menos 0,6 vai dar 1, igual a 2 vezes o log de 3. Aí o 2 está multiplicando, passa dividindo. 1 dividido por 2 vai dar meio. Né? Uma aproximação melhor seria 0,48. Em geral a gente usa esse valor. Mas, ok, é uma aproximação aqui. Então isso seria aproximadamente 0,5. Tá? Nossa letra B. Tá ok? Tá bom. Temos algumas outras coisinhas para a gente dar uma treinada, mas isso daqui serve para a gente fazer alguns exercíciozinhos básicos. Tem muita coisa ainda, tá? Eu quero nas próximas aulas, né, tentar falar alguma coisinha a mais com vocês, apesar que está encerrando aí nosso tempo e, enfim, vamos ver para tentar fazer da melhor forma possível. De qualquer forma, um abração, falou para vocês e qualquer dúvida me chama lá na sala de matemática que a gente pode bater um papo,
até agendamos uma aulinha, ou até marco, né, eu me preparo para fazer um outro vídeo como esse. E mais uma vez, falou, povo, até!